Sabe aquele silêncio antes da tempestade? Então, ele acabou. O Real Madrid, depois de tomar um baile do Arsenal no jogo de ida, começou a se movimentar nos bastidores. E não tô falando só de treino tático, não. Tô falando de discurso, porque é nas palavras que a gente entende como o time tá lidando com a pressão. E olha, os jogadores abriram o jogo nas redes sociais e em entrevistas depois da vitória contra o Alavés. E o clima já é outro. Teve desabafo, teve motivação, teve cobrança e teve Vinícius Júnior com aquele jeitão de quem vai pra guerra. Nesse vídeo, a gente vai analisar cada fala, cada detalhe e entender o que tá rolando por trás dos stories e declarações. Porque sim, essas mensagens podem mudar tudo pro jogo de volta contra o Arsenal. Se prepara, porque tem muita coisa dita nas entrelinhas. E a gente vai traduzir tudo agora. Antes de saber de tudo, já deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora, chega de papo e vamos ver o que está rolando. A vitória contra o Alavés por si só já era esperada, né? Mas o que ninguém imaginava era a postura dos jogadores depois do jogo. Porque, cara, a Champions mexe com o ego, com a alma e com a história. Levar 3-0 do Arsenal no jogo de ida foi um baque enorme e muita gente estava esperando um silêncio constrangedor dos jogadores. Mas não, eles falaram. E o que eles disseram pode revelar que esse elenco ainda acredita, e muito, na virada. E não só eles, os torcedores estão começando a acreditar. Inclusive, após a partida contra o Alavés, os torcedores deixaram claro que acreditam nessa virada. Se a torcida acredita, os jogadores vão acreditar ainda mais, e Jude Bellingham foi o mais direto. Ele postou nas redes e falou com a imprensa depois da vitória no Espanhol. Fomos afortunados por não perder de maneira mais pesada. Não conseguimos jogar futebol. Cara, isso vindo de um dos melhores jogadores da temporada. E logo após uma goleada sofrida, mostra autocrítica. E também um senso de urgência. Bellingham não passou pano. Ele reconheceu que o time foi mal e que a situação exige uma resposta imediata. É aquele tipo de fala que normalmente vem de líderes. E ele tem sido exatamente isso. E aí você pensa, beleza, falar é fácil, mas e a atitude? Pois é, a atitude veio contra o Alavés. Mesmo sem grande brilho, o Real Madrid venceu. E aí começaram as movimentações nas redes. Vinícius Júnior. E, por exemplo, não falou diretamente sobre o Arsenal, mas postou uma imagem após a vitória no Espanhol, comemorando o resultado com a legenda "Vamos com tudo". E o timing dessa publicação diz muita coisa, porque mesmo com a cabeça já na Champions, ele fez questão de comemorar a vitória no Espanhol, de mostrar foco e mostrar que o time ainda está vivo. Já Carlo Ancelotti, o comandante, foi ainda mais direto nas coletivas. Após a derrota para o Arsenal, ele cravou: "Faltou futebol". E essa frase foi usada por vários veículos como um resumo da temporada do Real até aqui. Uma temporada de altos e baixos, com um elenco caro, recheado de estrelas, mas que ainda não conseguiu mostrar consistência nas grandes decisões. Só que Ancelotti não parou por aí. Depois do jogo contra o Alavés, ele elogiou a postura dos jogadores, disse que o time sabe o que precisa fazer
e que já estão com o plano em mãos para o jogo da volta contra o Arsenal. Ou seja, ele assumiu o erro tático no jogo de ida e sinalizou mudança de postura. E isso é importantíssimo para a narrativa desse confronto. Porque, vamos ser sinceros, se o Real repetir o que fez em Londres, é fim de linha. Mas, se mostrar aquela versão que a gente já viu em outros mata-matas, segura o Bernabéu. Agora, talvez a declaração mais simbólica e ao mesmo tempo mais sutil tenha vindo nas entrelinhas da coletiva após o jogo do Alavés. Um dos repórteres perguntou sobre o clima no vestiário e Ancelotti respondeu: "Temos experiência, temos qualidade e sabemos o que o Bernabéu representa." Essa última parte, "sabemos o que o Bernabéu representa", é praticamente um grito de guerra, porque o estádio virou sinônimo de virada nos últimos anos. PSG, Chelsea, City, todo mundo já tombou lá. E o técnico está usando isso como combustível emocional. E aí entra uma outra parte que poucos notaram: o silêncio de Mbappé. Ele foi expulso contra o Alavés, e isso gerou muita discussão. Mas depois do jogo, nada nas redes, nenhum tipo de declaração pública. Pode ser silêncio estratégico, pode ser foco total na Champions, pode ser até uma forma de assumir que errou. Mas o fato é, o Mbappé não sumiu, ele só ficou em silêncio. E às vezes, isso fala mais do que qualquer tweet. Ou seja, mesmo sem grandes declarações bombásticas, o que os jogadores e o técnico vêm dizendo e postando forma um quadro claro. O time ainda acredita. E mais do que isso, o time sabe que precisa entregar algo histórico para manter vivo o sonho da Champions. Agora que a gente já entendeu o clima emocional e psicológico do elenco, vamos mergulhar em outro ponto fundamental: o plano de virada. Porque o que foi dito, ou até o que foi omitido, dá pistas do que o Real Madrid vai tentar fazer no jogo da volta contra o Arsenal. Primeiro, a fala de Ancelotti, dizendo que o time sabe o que o Bernabéu representa, não é só charme de coletiva. Isso é preparação psicológica. O Bernabéu não é só torcida, é pressão, é mística, é história. O Real Madrid já construiu viradas épicas lá. E a ideia é exatamente essa: transformar a atmosfera em combustível. E essa mentalidade de virada possível começou a surgir sem alarde, aos poucos. Por exemplo, quando o Ancelotti disse que já sabe o que precisa fazer, ele está sinalizando mudança de postura, provavelmente mais agressiva desde o início, com marcação alta, sem esperar o Arsenal jogar. Porque esperar em Londres foi o erro mortal. Os ingleses engoliram o meio-campo e fizeram o Real parecer um time comum. Você acha que o Real Madrid vai conseguir essa virada em cima do Arsenal? Ou já era? Comenta aí embaixo. Eu leio tudo, respondo o máximo que posso. E tô curioso para saber o que você tá esperando desse jogaço. E ó, se você curtiu o vídeo, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. É isso, valeu e te espero no próximo vídeo.